Esportiva tá decolando, galera! Vem com a gente! Muito boa noite para você que está do outro lado da telinha. E hoje quem está comigo nessa jornada interestelar de futebol, bom humor e opinião é essa dupla, o tetracampeão Miller! Meu ídolo! E ele, o homem, a figura, a loucura, a irreverência, repórter Raiz Alexandre Silvestre. Obrigado, pessoal, obrigado. Olha, obrigada, querido. Olha, o Brasileirão tá fervendo, o Botafogo perdeu mais um jogo. Ah, gente, tem que torcer pra galera daqui, né? E embolou tudo na parte de cima da tabela. É assim que a gente gosta, com emoção até o final. Botou fogo no campeonato. A gente vai trazer como que o Palmeiras está trabalhando para ultrapassar o Fogão. Tem ainda o empate do Santos contra o Cuiabá. O Peixe continua numa situação perigosa na tabela. Pode ser rebaixado? Pode. Cuidado, sinal de alerta. E no Corinthians, a gente vai trazer um balanço da situação do Rojas e também a agenda nessa reta final do campeonato. Tem ainda as notícias mais quentes do São Paulo com o José Paes. Tá lá o Zé? Em frente ao CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé! Hoje é dia de acelerar também aqui no Gazeta Esportiva com ele, Rodrigo França e o Momento Velocidade. Ele tá chegando, tá estacionando o carro dele. Aí, ó, Rodrigo é bom no volante. A gente volta logo depois dessas dicas. E falando... Bora, Brasil! A 32ª rodada do Brasileirão foi finalizada ontem. Claro que ainda tem o jogo entre São Paulo e Fluminense, que vai ser disputado mais pra frente. Mas vamos ver como é que ficou a classificação até agora? Olha lá essa classificação que tá ficando cada vez mais bonita. Botafogo, agora só com um jogo a menos, continua na liderança, 59 pontos. Mesmo número do Palmeiras. Dá pra acreditar nisso ou não? Mesmo número do Palmeiras. O Bragantino também tem uma partida a menos e está em terceiro com 58. Atenção a esse Red Bull Bragantino. Grêmio, quarto colocado, enquanto o Atlético Mineiro é o quinto. O Flamengo aparece na sexta colocação com Atlético Paranaense, Fluminense e Fortaleza na sequência. Olha lá o São Paulo no 10º lugar, 42 pontos. Inter e Cuiabá estão em seguida e a gente encontra o Corinthians, sabe aonde, gente? Na 13ª colocação. 40 pontos, uma posição acima do Santos, que tem 38. Bahia, 37. Primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Vasco. E aí, zona de perigo, como diz a música. Cruzeiro, Goiás, Coritiba e América Mineiro aí com 21 pontos. Mais tarde a gente vai mostrar aí a sequência de jogos dos candidatos ao título, mas eu já quero adiantar o assunto por aqui. Olha a nossa enquete. Vem comigo. Quem... chega mais. Vai ser campeão do Brasileirão. É agora, tem que falar. É Botafogo? É Palmeiras? É Bragantino? Ou é outro? Tem um outro aí. Pode ser o Grêmio, pode ser o Flamengo. Quem é? Entre lá, vote no site gazetesportiva.com. Você também pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Fechou? Miller e Alexandre Silvestre. Quem? Tem que dar um, tá bom? Um nome. Não vale o outro. Não vale. Opa! Ora, pois. Quem tem um plano? É o Abel. Você tá falando do Abel? Preciso dizer mais alguma coisa? Pô, mas de novo, você vai... Pra ele é o Eu Abel. não citei o nome dele. Pô, mas nem precisava? Nem precisa, né? Palmeiras. Palmeiras. E pra você, tetracampeão? Palmeiras. Pra mim, Também Palmeiras? Palmeiras. Bom, eu também acho que é Palmeiras, porque agora ficou faca no dente. Essa semana vai ser a semana... Aquela palavra, divisor derradeira. de águas. É, exatamente. É a semana decisiva. Ou vai ou racha. Isso. Mas e se um jogo a mais do Botafogo não influencia? Não, porque, lógico, sempre vai influenciar. Só que tem um detalhe, né, Michele? O Botafogo, ele tem um confronto direto, né, com o Bragantino no final de semana, né, Sim. Alexandre? E o Palmeiras também. É sim, Luiz. É sim, Luiz. Todos têm confronto direto, todos, né? O Palmeiras amanhã tem uma pedreira, Flamengo no Maracanã. Então, quer dizer, é semana decisiva, muito difícil para ambas as equipes, né? Mas eu confio no Palmeiras. Agora, a gente vê o histórico do Botafogo, né? Caiu de produção de 4 meses para cá. Nesse segundo turno. E esses outros candidatos a título, Bragantino, Palmeiras e Grêmio,
só subiram. Eu acho que dá pra gente transformar o Botafogo num indivíduo. Então é um cara que tá sem confiança, que tá na depressão, que foi pro divã, que não consegue reagir. Ô, louco. Ainda dá tempo, mas eu não acredito, pelas pancadas que tomou na sequência. Cuiabá em casa, a virada que levou do Palmeiras foi uma porrada que deixou o Botafogo grogue até agora. Perder para o Vasco é até um resultado normal em São Januário, né? Mas eu quero ver a força. Não acredito que vai ter essa força mental para se recuperar. E aí, dos que sobram, o Bragantino até com mais condições matemáticas, porque tem até o confronto com o Botafogo no final de semana em casa, está fazendo uma ótima campanha, mas eu aposto minhas fichas no Palmeiras, que é um time acostumado a ganhar, que tem os jogadores já totalmente entrosados, o Abel Ferreira no comando. Então, para mim, vai dar Palmeiras por esses motivos. Bom, o Santos desperdiçou a chance de se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Ontem o time do Marcelo Fernandes só empatou com o Cuiabá. Pode rodar. Segunda-feira à noite, último jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. E olha, Santos e Cuiabá deixaram a desejar no quesito futebol na Vila Belmiro, viu? Foi um primeiro tempo de pouquíssima inspiração. O Peixe só teve uma chance, se é que esse chute do João Lucas pode ser chamado assim. Já o Pantera assustou um pouco mais aí com o Cleison, mas foi só. Já que a primeira etapa não rendeu tanto, olha só quem chamou a atenção. Daverson, é claro, que pediu pênalti, fez graça em frente à organizada e ainda bateu um papo esquisito com o técnico Marcelo Fernandes. Trocamos alguns carinhos, né? Mas assim, de boa, o Daverson é um grande jogador, um jogador que é campeoníssimo por onde passa, um cara que dispensa comentários. Depois a gente se falou de boa, tá tudo certo. E assim, é o estilo dele, a gente tem que respeitar, né? Então, assim, não teve nada a ver. Na saída do primeiro tempo também foi besteira e tá tudo certo entre eu e ele. No intervalo, entraram Nonato e Maxi Silveira nos lugares de Lucas Lima e Mendonça. Mas não mudou muita coisa, não. Rincon finalizou os 20 minutos e a resposta do Cuiabá aconteceu após esse bote errado do Júnior Caissara. Olha o chute do Derek onde passou. No lance seguinte, se alguém chega neste cruzamento rasteiro do Maxi, ou se o mesmo Derek acerta esse cabeceio depois do erro do Messias. Mas ficou assim, 0-0 no placar e um pontinho somado, fazendo com que o Peixe subisse uma posição na tabela, indo para o 14º lugar. Se não conseguiu fazer um gol para vencer, ao menos o time também não foi vazado, algo que não acontecia há 19 incríveis jogos. Ufa! Então deu para respirar um pouquinho? Dava para ter respirado mais, né? Agora, se você, Miller, pensa assim nas contas internas do Santos, eu imagino que eles tenham discutido lá. Bom, 2 jogos, né? Flamengo, difícil ganhar. Então vão arrancar um pontinho do Flamengo lá e ganhar do Cuiabá em casa. Aconteceu que o Santos conseguiu ganhar do Flamengo de virada e poderia ter botado mais 2 pontinhos que não estavam nos planos do bolso e não os colocou. Mas no frigir dos ovos, o Santos segue respirando com a água batendo aqui, né? O jogo ontem foi fraco tecnicamente, eu assisti o jogo, Michele, e o Cuiabá tá fazendo uma boa campanha, tanto é que tá lá em cima na tabela do campeonato, né? É diferente do Santos. O Santos vai lutar até o final para não cair, Michele. E a próxima rodada pega o Goiás, lá em Goiânia. O Goiás precisando do resultado. Ou seja, é um confronto, né? Então, o Santos se complicou ontem por não ter vencido. Mas e o fato de ter conseguido a vitória? Eu tô tentando amenizar a conta, Miller. Porque Não, assim, ninguém imaginava que o Santos fosse ganhar do Flamengo. Seria ótimo. Trouxe uma vitória improvável do Rio. Pô, agora a gente vai meter 6 pontos nesses 2 jogos. Mas aí não veio. Mas a conta inicial eu imagino que seria essa mesmo, de 4 no máximo. É diferente, porque time como o Cuiabá, eles são times que vêm na Vila ontem, o Cuiabá vem retrancado, só explorando o contra-ataque com o Daverson, né? E o Santos teve dificuldade, não criou uma chance. Não jogou bem mesmo. Quer dizer, então não dá. Quando você joga em casa, você precisa vencer, e você não vence, aí você vai sofrer até o final. Olha, a gente vem falando muito nos últimos tempos sobre lesões de jogadores do São Paulo. O José Paes, como um autêntico repórter raiz, fez um levantamento das contusões. Boa noite, Zé. Conta pra gente aí o que você apurou sobre essa questão das lesões nos jogadores do São Paulo.
Loiríssima Michele Gianella, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportivo. Estou aqui em frente ao CCT da Barra Funda, número 2724 aqui da Avenida Marquês de São Vicente. O Thomas Jefferson vai mostrar pra vocês a condição do trânsito neste exato momento. Trânsito tranquilo, sentido bairro, sentido centro, tudo belezinho. O São Paulo treinou no período da tarde, o treino começou ali 3h30, 3h45, aquela coisa toda. O São Paulo tem jogo importante amanhã lá na Vila Belmiro contra o Red Bull Bragantino. Vocês falavam aí do Bragantino, time bom, time que tá brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. É bem verdade, você falou aí de lesões, mas só para dar uma passada nessa partida, o São Paulo vai jogar lá na Vila Belmiro porque o estádio do Morumbi no próximo dia 10 vai receber o show do Red Hot Chili Peppers. Thomas Jefferson gosta muito, então o estádio está sendo preparado para esse show, por isso o São Paulo então vai mandar o jogo lá na Vila Belmiro. Sobre lesões, ontem eu comentei aqui no Gazeta Esportiva, trouxe a informação para vocês, o Rodrigo Nestor sofreu uma entorse no treino do último domingo, aqui mesmo no CCT da Barra Funda, uma entorse no joelho esquerdo, teve um problema ligamentar, um problema também no menisco. Opa, tudo bom? Um abraço para você aí. E aí o que acontece? O Rodrigo Nestor vai ter que passar por cirurgia, vai ficar 4 meses fora, não atua mais nessa temporada, só volta na temporada do ano que vem. Fiz um levantamento aí porque outros jogadores, outros 4 jogadores na verdade, também tiveram problemas ligamentares no São Paulo nesta temporada de 2023. Tá na tela aí para vocês acompanharem comigo. Olha só, teve o Ferrarese que se machucou lá no Allianz Parque, né, no Choque Rei no início do ano, ficou 8 meses fora. Teve Thales Costa também com problema. Teve o Marcos Paulo que se lesionou num treino aqui no CCT da Barra Funda e o Juliano Galopo que se machucou lá no Allianz Parque, mas numa partida contra o Água Santa ali na fase final já do Campeonato Paulista lá na grama sintética do Allianz Parque. E a notícia boa em relação ao Juliano Galopo, jogador argentino, viu, Michele? Que inclusive era o artilheiro do São Paulo na temporada naquela época com 8 gols. Ele está se recuperando muito bem. Tem a foto aí para mostrar para vocês. Ele já está treinando com bola aqui no CCT da Barra Funda. É bem verdade que está evitando o embate, o choque ali com os outros jogadores, mas está treinando aqui no CCT e muito em breve deve voltar esse time do São Paulo. Ele quer voltar ainda esse ano. A previsão era que ele voltasse no ano que vem, mas ele quer voltar ainda nessa temporada de 2023. Vamos aguardar, porque o Galopo é um jogador, um meia, né? Ele não é propriamente um atacante, um camisa 9 mesmo, mas o São Paulo está muito de olho nessa posição de um camisa 9 para fazer sombra para o Caleri na temporada de 2024. Dorival está penando para achar esse cara no elenco, pode ser que seja o Galopo, pode ser que o São Paulo vá ao mercado para contratar, e esse vai ser o assunto da minha segunda entrada, aproveitando que temos o Miller aí, um cracaço de bola que sabe tudo ali do ataque, para a gente conversar sobre essa sombra aí para o Caleri para a temporada de 2024, se dá para trabalhar com o que tem aqui ou se precisa ir ao mercado. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, tá, Michele? Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios, daqui a pouco eu retorno direto aqui do CCT da Barra Funda, Michele. Valeu, Zé. Galopo é a sombra ideal? Eu não acho que o termo é sombra, Miller. Qualquer um pode ser um apoio para o Caleri, porque o Caleri é quase que obrigado a ter que jogar todas, né? Então seria legal ter um jogador para compartilhar alguns momentos, para dar uns descansos para o Caleri de vez em quando. Não, o Galopo não é sombra, até porque ele é meia. O Caleri é um jogador de área, né? Diferente, né? As características, né? E outra coisa, Michele, para finalizar é o seguinte, aí tem aquele dilema, né? A ansiedade do Galopo para voltar a jogar, porque é muito tempo parado, e também a paciência a prudência, né, que o Dorival tem que ter com ele, porque está acabando a temporada praticamente. O São Paulo já pagou a temporada com o título da Copa do Brasil, então acho que o Galopo para mim vai voltar só no Paulistão. O São Paulo tem que mirar bem para esse ano que vem, né? Se organizar bem para o ano que vem. E eu acho que sabe como ele tinha que começar a se organizar para o ano que vem? Presidente, montando um campo sintético lá para treinar. Porque o Palmeiras não tem um campo de grama normal, o São Paulo tem que ter um campo de grama sintético também, para quando jogar na casa do adversário, não sentir aquela bola rápida, ter o domínio da bola. Quando joga no Allianz, a gente tem visto o São Paulo ali, às vezes, não ir tão bem. Eu acho que tem que começar por esse projeto. O que vocês acham? Acho que não. Eu sou contra. Eu acho que não. eu acho que sabe por quê? O Palmeiras, por exemplo, você para pensar, o Palmeiras ele tem o campo de grama sintética, então ele joga metade do ano no campo dele sintético e metade no gramado normal. Em tese é essa conta, ele né? Tem lá no mas CT ele dele. mas o Palmeiras ele efetivamente divide a temporada ao meio, metade campo sintético, e aí ele tem os 2 campos para treinar. Tá. O São Paulo vai jogar no campo sintético esporadicamente. E Miller, você que foi profissional, eu não fui profissional, joguei bola, ainda jogo, mas amadoristicamente.
Eu acho que se um jogador amador com 10 minutos de aquecimento, ele já sente o piso diferente, ele já se ambienta num aquecimento, o profissional mais ainda. Você acha que precisa dessa adaptação toda, não cara? precisa. Como é que é lá fora? Pô, A Holanda tá mandando tirar todos os campos sintéticos. É mesmo? A Holanda. E a FIFA também, né? Na próxima Copa diz assim, olha, Estados Unidos, tem que tirar toda a grama sintética, grama natural. Sério? Olha. agora, grama natural, o campo com grama alta, grama Tem que baixa, botar- Não, grama grama rala, natural, natural. terrão, grama sintética. Isso aí, ó. Pô, quem joga bola em 10 minutos, você adapta o jogo, você sente ali, Você pode né? ver que o Maracanã não é de ninguém, é do governo. É. Só que Flamengo, E Fluminense. principalmente, eles jogam bastante no Maracanã. É. Só que o Flamengo e o Fluminense são totalmente contra a grama sintética. Tá vendo? Ai, eu também não gosto. Mas você não respondeu a minha Eu pergunta. acho que machuca. Não é fácil de se adaptar a qualquer gramado, quem joga bola, acho principalmente que não. de maneira profissional? Não, não, Sem grama pouco sintética- tempo o você... adversário, quando vai na grama sintética, ele sente O dificuldade. tempo da bola é diferente, a bola vai mais rápido, bola é mais- Silvestre. com Até eu sei certeza. isso. Não, eu sei que é mais rápida, mas você pega o tempo de bola ali, com 5, 10 minutos de aquecimento, mais o jogo, Não, mas você o joga. adversário sente sim. Querem saber? Quer saber? Amanhã Tá bom, respondeu, a gente né? vai explicar tudo sobre isso numa reportagem que o José Paes preparou pra vocês. Tá Você acabou certo? de inventar essa reportagem. Não, tá pronta, não tá editada, diretor? Fala a voz Você aqui. acabou de criar essa pauta, Poxa, não? Essa pauta foi criada na minha cabeça realmente há 2 semanas. Olha lá. José Paes trabalhou em cima dela, fez uma reportagem. A gente só não avisa antes, que é pra concorrência não copiar. Amanhã, concorrência, fica atenta que a gente tem uma reportagem impecável aqui sobre esse tema no Gazeta Esportiva. Aí depois vocês copiam. Alô, fiel torcida! Chegou a vez do Corinthians por aqui. Marina tá na redação com as novidades do Timão. Boa noite, Má. Você vai falar sobre Matias Rojas, é isso? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, né? Matias Rojas, que chegou aí no meio deste ano com um contrato de 4 anos até meio de 2026, vindo do Racing, uma grande expectativa em cima dele, mas que não está agradando dentro de campo, né? A gente sabe disso, a gente já vem falando sobre isso, mas antes de eu trazer alguns números para vocês debaterem aí, vamos trazer uma fala do Mano Menezes, depois da derrota contra o Red Bull Bragantino no último domingo, exatamente sobre o paraguaio. Eu acho que o momento é inadequado, porque é em cima de uma derrota e vai ficar parecendo que nós estamos transferindo para Matias as responsabilidades todas por nós não termos conseguido vencer. E eu não acho isso justo, né? Já falamos, você precisa entender a característica de cada um, também você precisa entender a característica do Corinthians, a tradição do Corinthians como jeito, como identidade de time, como característica que o torcedor gosta de ver vestindo a camisa do Corinthians. E eu acho que com calma as coisas vão entrar no lugar. Então, o Mano falando aí sobre o Matias Rojas, isentando sim o jogador de qualquer culpa relacionada à derrota contra o Red Bull Bragantino, tentando tirar esse peso de cima dele, de ser esse camisa 10, por mais que a camisa 10 do Corinthians seja histórica. E aí a gente separou alguns números aqui para vocês falarem se ele está ou não realmente deixando a desejar, principalmente nesse momento tão difícil do Corinthians, que está aí na parte de baixo da tabela, apenas 3 pontinhos da zona do rebaixamento. Então põe na tela aí os números de Matias Rojas, são 18 jogos até agora, 11 deles como titular. Nesse período, então, que ele esteve em campo, foram 6 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento até que satisfatório. No entanto, o Rojas, que vinha fazendo uma boa temporada ali pelo Racing, não tem nenhum gol marcado, deu 2 assistências, soma também um cartão amarelo no período, deu 23 chutes, sendo 8 deles no gol. Pouco, né, gente, para a posição dele ali, né? 26 passes decisivos com 75% de precisão nesse passe. 33% apenas dos duelos ganhos, 26% dos dribles certos e 182 perdas de bola. Lembrando que ele desfalcou o time em 9 jogos aí por conta de problemas físicos e tudo mais. Quero saber o de vocês, Mi e nossos queridos da bancada. Matias Rojas, está deixando a desejar? Está preocupando? Foi um investimento que foi muita grana para pouco retorno, pelo menos neste pequeno período? Lembrando, né? Ele chegou com o Vanderlei Luxemburgo, era um outro estilo de jogo, agora o Mano está tentando acertar a casinha. É difícil mesmo, mas quero saber a opinião de vocês. Pois é.
E aí eu toco a bola para os especialistas. O que vocês acham? Eu acho que está deixando a desejar. Eu também. Para mim, ele fez uma estreia espetacular. E parou por ali. De fora da área, carrapeta. Jogou muito. E gastou tudo nesse jogo. E, pluf, aí machucou, né? E começou, quando voltou, a jogar na pontinha do pé. Jogar na pontinha do pé no Corinthians não serve. O cara tem que, como diria o Tite, ralar a bunda no chão. É isso que o torcedor do Corinthians gosta, em suma, resumindo, né? Jogador raçudo, ele pode até jogar mal, não ter técnica, mas apresentar vontade, comer a grama. O que acontece, Miller? Que ele estreou arrebentando e depois parece que desapareceu. Na verdade, ele enganou todos nós, né? Até porque na primeira partida que ele estreou bem, todo mundo criou uma expectativa assim muito grande, né? Em relação à sua prática na estreia. Mas depois, sem dúvida nenhuma, ele não jogou com o Luxemburgo. Com o Mano diferente, o Mano tem colocado ele nos jogos, né? Então ele não pode reclamar que não teve chances, oportunidades, né? Eu acho que, Michele, eu sempre digo que a cabeça joga tanto quanto os pés. O jogador, como disse o Silver, no Corinthians é totalmente diferente a atmosfera, a torcida, na neoquímica. E o Rojas até agora, para mim, ele nos enganou. Tem um talento, mas ele não consegue aflorar o talento dele no campo. E como é que faz para aflorar esse talento? Ou seja, né, ele tem as ferramentas. Ele tem o não talento. É que ele é uma farsa. Que é o principal. Ele tem o fundamento, né? Ele sabe jogar futebol. Sabe. Então, eu acho mais fácil você transformar um jogador que tem a técnica e a habilidade em algo mais competitivo, digamos assim, do que o oposto. Então, é uma questão de trabalhar o mental desse cara. No jogo contra o Bragantino, no jogo passado contra o Bragantino, eu estava assistindo em casa, eu pensei assim, eu quero ver agora como é que ele vai se comportar, como é que ele vai jogar o Rojas. Até porque tinha o time bom do Corinthians ali, tá? Aquela coisa toda. Então ele entrou na posição que ele quer jogar, fora, na beirada, do campo, não pegou na bola. Quer dizer, um jogador que joga no time grande, num jogo bom de se jogar e não pega na bola. Você contaria com ele pro ano que vem? Eu não, diferente do Mano, né? O Mano fala essas coisas, ele tá certo, até porque tem contrato longo, o Rojas. Tem um contrato longo. Eu liberaria o Rojas e ficaria com o Renato Augusto. E você, Silvestre? Eu tentaria ficar com os dois, colocaria na cabeça do menino aí, do Rojas, cara, Juízo. Você tem que se apresentar mais pro jogo e jogar com a faca no dente. E o Renato Augusto, eu faria uma espécie de contrato de produtividade ou um contrato por 1 ano. Chegou a hora de acelerar pelas pistas com Rodrigo França e o nosso Momento Velocidade. Momento Velocidade. Muito boa noite, Rodrigo. Seja mais que bem-vindo aqui ao Gazeta Esportiva. Olha só, na Fórmula 1, você estava lá, né? O Verstappen segue batendo recordes, não é mesmo? Exatamente. Boa noite, Michele, Silvestre, Miller, todo mundo que está assistindo. Estava lá nessa cobertura em Interlagos, foi muito especial, né? Recorde de público em Interlagos, né? Muita mídia. Mesmo com aquele vendaval. O vendaval estava lá também, mas assustou, mas a organização foi muito rápida em conter os danos ali. Não teve nada grave, graças a Deus. E a gente viu mais uma vitória de Max Verstappen. Sabe aquela criança que não sabe brincar? Sim, é mais ou menos o Max Verstappen. Por isso, Interlagos foi palco da 17ª vitória do holandês nesse ano. E isso já faz dele, né, na temporada 2023, como a mais dominante de um único piloto na história da Fórmula 1. Ou seja, mesmo que ele perca as duas próximas corridas, já é o recorde da história. A McLaren, bem que tentou, né, lutar pela vitória em Interlagos com o Lando Norris, que conseguiu um bom segundo lugar. E por falar em McLaren, hoje, né, se completam exatos 30 anos da última vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1. E ela foi justamente na sua despedida da equipe, com a qual ele ganhou seus 3 títulos mundiais. E o legado de Ayrton Senna continua em destaque no GP São Paulo de Fórmula 1. Isso porque, por ocasião da corrida, a artista plástica Lalali Senna, que é a sobrinha do Ayrton Senna, lançou a coleção Nosso Senna Collection, com uma série de 3 edições limitadas daquela escultura que ela fez do tio lá no ano passado, né, que foi lançada em Interlagos e que faz sucesso até hoje. Todo mundo tira uma selfie lá em Interlagos. Sim. E a gente foi conferir como é que é essa nova coleção que a Lalali lançou nessa semana. Bom, gente, depois do sucesso que foi, né, a inauguração do nosso Senna em Interlagos, eu recebi muitos pedidos dos fãs do Ayrton nas minhas redes para poder criar uma versão que fosse acessível às pessoas terem em casa, né, para colecionadores. E aí a gente desenvolveu em parceria com a Senna Brands 3 versões da obra que podem ser adquiridas por colecionadores.
Que lindo! Legal, né? A matéria completa a gente vai mostrar aqui nesse domingo no Momento Velocidade, mas já deu para ver, ficou muito bacana, né, Michele? Lindo! E por falar em família e velocidade, hoje também a gente teve um dia histórico lá nos Estados Unidos. Afinal, foi a primeira vez que os irmãos Enzo e Pietro Fittipaldi aceleraram juntos numa mesma pista. Que demais! Tá rolando inclusive agora o teste da Indy lá em Sebring, né, um autódromo que é super tradicional, e o Pietro vai disputar o campeonato completo em 2024 pela equipe Rahal Letterman, e o Enzo ainda vai terminar a Fórmula 2 nesse mês em Abu Dhabi na preliminar da Fórmula 1. Sebring, que é o do Autorama. Era o Autorama, que eu ia correr na pista a gente chamava de Sebring nos anos 80. E eu tinha os carrinhos, eu tinha o Copersucar cinza e o amarelo no meu Autorama. Eu levei pra pista e queimou. Porque a pista era muito forte, tinha muita eletricidade e queimou o meu carrinho. E a pista continua bem rápida, é uma das mais tradicionais, isso aí lá na Flórida mesmo. No Brasil, as emoções do fim de semana ficam por conta da Endurance Brasil na pista do Velopark, e o Cacá Bueno vai buscar com a equipe Carros mais uma vitória na dupla com o Ricardo Batista. E nesse domingo ele mostra também aqui na TV Gazeta os detalhes do novo carro da Stock Car com exclusividade. Na verdade, o carro atual ele é um carro maravilhoso, mas é um carro feito há 14 anos atrás. Qual o telefone que você tinha em casa há 14 anos atrás? A televisão? O carro que você tinha há 14 anos atrás? A tecnologia evoluiu demais, os elementos melhoraram muito e para o carro não é diferente. Então é um carro mais moderno, mais leve, com performance melhor, com manutenção mais fácil, talvez até mais barato de se mexer. Então, sem dúvida nenhuma, é um grande avanço de tecnologia para o carro novo. É isso aí, a Stock Car, que é a maior categoria do Brasil, vai ter um carro novo em 2025. Primeiro vai testar o ano que vem e depois 25. E a matéria completa sobre a Stock Car e as novidades do iCarros para novembro, inclusive com Black Friday, você confere nesse domingo, 8h25, aqui na TV Gazeta, um pouquinho antes do Mesa Redonda, Michele. Valeu, Rô, super obrigada. Então, domingo, Momento Velocidade, 8h25, aqui na Gazeta. Beijo, Rô. Beijo. Gostei do tênis do Rodrigo, hein? Esse tênis do Rodrigo é do chique Ayrton demais, Senna. né? Fala, Ayrton que Senna. tênis que é? 30 anos da última vitória da Bonito é uma tênis. parceria da ASICS com o Instituto Ayrton Senna. Muito bonito. E Senna Brands. Valeu, Miller. Depois eu pego o seu endereço. Meu marido comprou, você acredita, esse tênis? Caramba, que tênis é é esse? lindo. E Bonito eu comprei um mesmo. pro meu tio de aniversário. Aliás, o Senna tá no S do Senna também, simbolizado até hoje, que foi ele que desenhou, Ele né? que No final desenhou. da reta dos boxes, cortando a curva 1, que o pessoal quase se É matava verdade, né, naquela Rô? curva. É E verdade. se não fosse isso, o Brasil ia ter perdido a Fórmula 1 e talvez não voltasse até hoje. Tá vendo? A má fase, valeu, Rô. Beijo. A má fase do líder do Brasileirão continua, tá? O Botafogo perdeu pro Vasco, aumentou a turbulência na busca pelo título. Bora ver como foi. Clássico carioca em São Januário. O Botafogo teve a primeira chance contra o Vasco, mas o zagueiro Maicon foi providencial no corte. Na vez dos cruzmaltinos, bola na rede, Henrique acertou um belo chute de fora da área. E no primeiro tempo, as melhores oportunidades seguiram do lado dos vascaínos. O Botafogo, pressionado na tabela do Brasileirão, teve a posse de bola e tentou criar na etapa final, mas não levou sustos. E ficou nisso. Vasco fora da zona do rebaixamento graças à vitória 1. Botafogo dividindo a liderança do Brasileiro com o Palmeiras 0. O torcedor, por muitas rodadas, ele saiu sorrindo, né? Porque o time venceu, muitos choraram até mesmo de alegria, e hoje, óbvio que em razão de mais uma derrota, ninguém vai sair daqui do estádio, né, satisfeito. Os jogadores também não saíram, né, satisfeitos, e todos são cientes dessa necessidade urgente, né, de mudança. E em relação a confiar, após o jogo ali, o que chamou muita atenção no vestiário foi justamente essa questão, né, dos jogadores tentando ali colocar para cima um ao outro, né, porque são eles que vieram até agora e trouxeram o Botafogo nessa situação, e são eles que vão colocar novamente no trilho para buscar essa conquista. Nós que estamos aqui, nós confiamos e muito, porque nós sabemos do potencial do nosso grupo, do nosso elenco, apesar de toda essa situação agora
em termos de resultados, mas nós temos aí mais 7 jogos pela frente e nós acreditamos muito que o nosso grupo ele tem totais condições de buscar esse objetivo e nós vamos correr atrás sem dúvida nenhuma. Boa, diretor. Fala, Sei Alexandre não, Silvestre. viu? Por mais que o Lúcio Flávio tenha dito que o clima no vestiário era isso, era aquilo, o poder de reação, o que eu vi, Miller, foi um Vasco merecendo a vitória e ao final do jogo, a torcida do Botafogo em minoria em São Januário completamente pasma e os jogadores cabisbaixos. Assim, o Caçapa, quando pegou o Botafogo estava em alta. O Lúcio Flávio já pegou o Botafogo em baixa. E ele não é um treinador experiente. Então, nessas horas, ou nesse momento de dificuldade de um time grande, Silvestre, precisa de um treinador mais cascudo. Então, o Botafogo, como teve aquele problema que saiu o Luiz Castro, aí veio o seu substituto, que é fraco, aí saiu também... Tem deixado o Caçapa, cara. É o que eu tô te falando. Eu deixaria o Caçapa. Acho que essa... O Caçapa assumiu, pegou 3 jogos e ganhou os 3, não foi isso? Mas que eu tô te falando, o Caçapa pegou o time lá em cima. No nível de confiança lá no céu. Pô, o Lúcio Flávio, diferente, Michele, ele não é um treinador experiente, é o primeiro time praticamente assim, de ponta que ele treina e o time está em baixa. Nesse momento de fraqueza, de desconfiança, aí que o time está... Ontem o Botafogo jogou mal demais. O Vasco que jogou bem, o Vasco fez por onde? Poderia ter feito 2-3, que seria um placar normal, pela dificuldade do Vasco, pelo momento do Vasco, mas a bola que o Vasco jogou ontem, dificilmente vai cair. A gente vai olhar na tela agora, então, a sequência de jogos de Botafogo, Palmeiras e Bragantino até o final do Brasileiro. Vamos ver? Olha lá. Botafogo, na próxima rodada. Quinta agora. O jogo é em São Januário, tá? Sim. Não vai ser no casa. Engenhão. Em casa, na casa do Vasco, né? Tá. Porque o Engenhão vai ter show de novo. O campo não tá Mas pronto. é mandante. É mandante, mas não é na sua casa, não é no tapetinho e Chiquinho Soares, o centroavante artilheiro, tá fora. E o Soares está dentro do Grêmio? Soares vai jogar. O Soares talvez não jogasse no tapetinho por questão física de joelho, mas sendo em São Januário é possível que jogue. Bom, aí temos Flamengo e Palmeiras, que é o jogo quinta-feira. Treta pro Palmeiras também. Eu não acho que o Palmeiras ganha. Eu acho treta não, é pro fora de Palmeiras, casa, tá? né? É lá no Maracanã, Seja um jogo lá onde difícil. for. Esse jogo pro Palmeiras é praticamente... o jogo. Exatamente, porque o Flamengo precisa de um lugar na Libertadores, né? Vem de 2 vitórias consecutivas. Quer dizer, então, jogando no Maracanã, pro Palmeiras é uma pedreira. Olha, é Abel versus Tite, hein? O Botafogo também, Michele, pega o Grêmio, que desde o começo do campeonato tá sempre ali nas primeiras colocações. O Grêmio também tem que tomar cuidado. E São campeonato, Paulo e Bragantino? o campeonato acabou ficando legal, né? Eu não gosto de pontos corridos, mas aí ficou quando legal. fica legal porque dá uma impressão de mata-mata. Deu uma emoção, exatamente. E São Paulo e Bragantino? Bragantino favorito. Jogo na Vila Belmiro, São Paulo mandante contra o Bragantino. Pra mim, o Bragantino favorito, mas eu acho que vai ganhar O Bragantino depende somente dele. Então vai, Botafogo e Grêmio dá o quê? Vai, só rapidinho. Dá Botafogo ou dá Grêmio? Dá Grêmio pra mim. Pra mim, dá Grêmio. Eu acho que vai dar empate e o São Paulo ganha, mas o São Paulo ganhando, eu tô falando só com o coração. Você faz, Silvestre, é só falar a verdade. Exatamente. Rodada Pra mim, o Palmeiras ganha do Flamengo. Também, pra mim ganha. Ganha do Flamengo, o Grêmio ganha do Botafogo e o Bragantino vence o São Paulo também. Isso aí, tô igual. Agora confronto direto na próxima rodada 34. Em Bragança. Aí é em Bragança, É em o Bragança. Bragantino contra o Botafogo. O Bragantino pra mim vence. Até porque o Bragantino tá várias rodadas jogando bem. Nossa, então aí o Bragantino tá na frente, então. Sim, o Bragantino só depende dele pra ser campeão. Assim como o Botafogo. Aí o Bragantino E não tem é o o Palmeiras. confronto. Não, Bragantino. Silvestre. O exatamente. Bragantino só depende dele, pô. O Bragantino ganhando do Botafogo e ganhando também o jogo agora contra o São Paulo, enfim, empatando com o Botafogo Ele ganhando vai pra também. 62. Ele joga pela vitória contra o Botafogo em tese e o Botafogo joga pelo empate. É o seguinte, vai ganhar quem merecer, porque o Botafogo, se fizer a lição, ganha. Bragantino, se fizer a lição, ganha. O Palmeiras vence em E o casa. Palmeiras, se fizer a lição, também O ganha. Palmeiras em casa, né? Entre aspas, como você falou, né? O Palmeiras vence o Inter. Palmeiras vence o Inter e o Red Bull vence o Botafogo. E agora, a outra rodada? A rodada adiada, que são aqueles jogos que o Botafogo ainda Atrasado. tem um jogo ainda a Só realizar. jogo contra o Fortaleza lá. Ó, quem? Fortaleza lá. Fortaleza enfraquecido pela perda da Copa Sul-Americana, não tá jogando bem depois Mas dessa ele derrota. precisa dessa vitória, não O precisa? Fortaleza precisa da vitória para aspirar
uma Libertadores. vaga na Libertadores. E o do ano que vem. Botafogo mais ainda, né? Para continuar lutando pelo título. Mas vendo a Gente, decadência. é tudo jogão, hein, vendo a gente? decadência do Botafogo, e também o Fortaleza, bem verdade, que tem 2 rodadas seguidas que não vence. Mas no Castelão, Fortaleza. Botafogo salvou o campeonato, gente. Peraí, no pique. Vamos Aí lá. o Palmeiras não joga e aí tem um Flamengo e Red Bull. Sim. Aí eu acho que dá Flamengo. Pra mim, dá Flamengo. Também. Bom, aí depois na outra rodada, Botafogo e Santos. No Engenhão. Aí dá Botafogo. Pra mim, dá Botafogo. Eu acho que essa o Botafogo vai levar, apesar da dificuldade Aí é que o Santos Fortaleza passa. e Palmeiras. Ale. Palmeiras vence o Fortaleza Palmeiras lá. vence fora. Palmeiras vence fora e aí o Inter e Red Bull. Red Bull. Red Bull venceu no passado e vai vencer de novo. O Inter vence, porque aí o Palmeiras ganha. Tem que fazer uma combinação com Olha esses lá, olha Red Bull. Tem mais Corinthians por aqui. Marina, não. Tem mais ali, tem ó. mais, Calma a aí, tela rapidinho, não vamos acabou, lá. gente. Quantas rodadas são? 214. Curitiba e Botafogo. Botafogo vence. Botafogo vence. E aí? Palmeiras vence o América. Já rebaixado os dois, né? Vence o Botafogo, vence o Palmeiras, vence o Red Bull. Vence o Red Bull. E vence o Red Bull. E aí na outra rodada, vence o Vence o Botafogo, Botafogo, vence o Palmeiras. vence o Palmeiras e vence contra o o Fluminense. Bragantino também. Palmeiras vence contra o Fluminense? Vence. O Fluminense já pagou a Tá temporada. de boa na Lagoa, né? Boa, mas é campeão, hein? Não, ele vai com o time reserva, porque ele tá na Galera. iminência de ir para o Mundial. Ah, entendi. E aí a última rodada, é a última? Ou nunca mais É, acaba? é a última, 38. Última rodada. Aí tem o Inter e o Botafogo. Ó, da o Inter. Botafogo decidindo em casa, talvez na última rodada, fora de casa. O Palmeiras com o Cruzeiro, que pode estar ameaçado por rebaixamento. Da Palmeiras. Não, o Palmeiras vence o Ó, que Flamengo curioso, Cruzeiro. os 3 times que a gente tá especulando, que estão brigando, né, pelo Vão tá- título, vão jogar fora de É, casa. e aí? Mas eu acho que na conta final E o Red Bull ganha? vai dar Palmeiras. E você, A Red Miller? Bull ganha o do Vasco Red Bull ganha do Vasco, Palmeiras ganha do Cruzeiro. e o Inter ganha do Botafogo. E o Inter ganha do Botafogo. E eu não sei o que vai dar nisso tudo que a Na gente sua falou. conta, quem que vai ser o campeão, então? Pra mim, Palmeiras. Palmeiras. Ah, é verdade. Pra nós 3 dá Palmeiras, certo? Tem mais Corinthians agora? Tem corintiano. Avisa seu amigo, liga a TV de volta. Tá contigo, Marina. Mais Corinthians no Gazeta Esportiva. É isso, Mi. Vocês estão falando da parte de cima da tabela, discutindo aí, tentando chegar a um consenso quem deve ser o campeão brasileiro. E agora a gente vai falar da parte de baixo, porque sim, a rodada, né, 32 não foi boa para o Corinthians de fato. Poderia ter sido pior caso o Santos tivesse vencido ontem, que daí o Peixe ia ultrapassar o Corinthians na tabela, né? Mas nesse momento o Corinthians caiu uma posição, a gente tem uma tabelinha para mostrar essa parte de baixo aí, né? O Corinthians caiu uma posição, está na 13ª colocação com 40 pontos, atrás do Cuiabá, que somou um ponto ontem, está com 41, portanto. E depois do Corinthians, então, vem o Santos com 38, Bahia, Vasco e Cruzeiro nesta sequência com 37, lembrando que a Raposa tem um jogo a menos ainda para disputar. E aí, também na zona do rebaixamento, o Goiás com 35 e aí os matematicamente já rebaixados, né? O Coritiba com 23 pontos e o América Mineiro com 21. E aí, Mi, olha só que curioso, né? Curiosa essa próxima rodada do Brasileirão. Olha só os jogos que vão acontecer. O Corinthians vai enfrentar o Galo em casa, o Atlético Mineiro às 7 da noite, na próxima quinta-feira na Neoquímica Arena. Mas outros 2 jogos da rodada também são importantíssimos para o Corinthians, por serem duelos considerados até que diretos aí por essa parte de baixo. Olha só. Goiás e Santos vai acontecer também às 7 da noite, então no mesmo horário, lá na Serrinha, na quinta-feira. E um pouco mais tarde, Bahia e Cuiabá, às 8 horas, lá na Arena Fonte Nova. Então, assim, são jogos importantíssimos para o Corinthians prestar atenção, fazer a sua lição de casa, é claro, contra o Atlético Mineiro, mas também pensando nesses duelos que vão acontecer. E o Corinthians, caso haja aí uma combinação de resultados, pode entrar na zona de rebaixamento, caso perca do Galo. E só para não esquecer, e também para não esquecer, o duelo entre Cruzeiro e Vasco, que iria acontecer amanhã. Então, Cruzeiro e Vasco também outro duelo super importante desta rodada. Foi mudado lá para o dia 22/11, por conta da Sul-Americana, do Fortaleza e tudo mais. Também é um duelo muito importante para o Corinthians, tá? Ninguém está matematicamente rebaixado, mas ali o Coritiba e o América Mineiro teriam que suar muito e torcer muito contra os outros times também para conseguirem sair dessa situação aí do Z4. Me quero saber de vocês, Corinthians vai se safar dessa? Vai conseguir vencer o Galo e os outros compromissos aí pela frente? E aí? Eu acho que vai se salvar, mas o Corinthians, talvez desses aí ameaçados, que ainda está ameaçado, é o que vem jogando pior, Miller, para mim, cara. E tem 40 pontos, né, dos Michel? piores, Do vai. 40 pontos para baixo, tá todo mundo ameaçado. Então acho que o Corinthians vai sofrer até o final, mas que
aos 45 do segundo tempo, o Corinthians se salva. Dos últimos anos, esse campeonato está sendo mais empolgante, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. Parecia que teríamos um final totalmente sem graça em relação a título, né? Quem diria, mas Michele, há 2 meses atrás, quem dizia que o Botafogo não seria campeão? Eu sempre falei que eu acreditava no Palmeiras. Mas com 14 pontos na frente, 14 pontos, e jogando o que estava jogando? Sim. Quer dizer, então todo mundo dizia assim, olha, já é campeão. Eu falava, não, ó. Assim como o Abel falou. Assim como o Abel declarou. Então, o Abel falou que era muito. Agora, por que o campeonato ficou legal? Porque ele dá uma cara de. Pra mim, na minha opinião, ele dá. Mata-mata. É uma cara de mata-mata. Por isso que o mata-mata é muito mais legal que pontos corridos. E pontos corridos também, quando a gente fala é mais justo. Não sei se é mais justo. Por quê? Porque tem um monte de time que já caiu, começa a botar time em reserva, o outro já ganhou o que tinha que ganhar, dá férias pros jogadores, o outro entrega. É uma cultura europeia, que não é nossa. Então, sabe, é mais justo. Será que é tão mais justo? Não sei se é tão mais justo, sinceramente. Eu prefiro mata-mata. Você também prefere mata-mata? Sempre. Você acha que o pontos corridos é um campeonato justo ou não? Pra cultura brasileira, não. Cultura europeia é assim, brasileira não. Brasileira tá Paulistão. Quantos jogos emocionantes tem nas oitavas, quartas, semifinais? Por quê? Porque é um mata-mata. Qual que é o argumento? O ponto corrido é legal porque você tem várias finais ao longo do campeonato, certo? Tanto em cima quanto embaixo. Mas, poxa vida, quando você faz uma fase classificatória e depois mata-mata, é só decisão até a final. Com o advento de você ter a volta olímpica no último jogo. Para mim é incomparável. E a questão da justiça a gente pode abordar porque depois com mais calma. No mata-mata, eu vejo várias injustiças e coisas estranhas no campeonato. No mata-mata, o adversário, ele não se retranca defendendo o resultado. Não, os dois jogam para vencer. Acho que é o que o diretor falou, nada é 100% justo, mas talvez seja o mais justo, porque você privilegia uma regularidade do time. O time tem que se planejar, entendeu? Tem que, não sei, deixa aí pra gente debater ao longo do novo contato com o José Paes. Ontem você falou, Zé, aqui na bancada, sobre as situações clínicas de Lucas e Nestor. Hoje tem mais novidade do departamento médico, Zé? Pois é, Michele, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o departamento médico, mas não são novidades. O Erisson e o David, jogadores que tiveram lesões recentemente no São Paulo, eles vêm sendo testados pelo técnico Dorival Júnior, eles vêm sendo aí testados pelo técnico Dorival Júnior nos últimos jogos, até porque o São Paulo, como eu disse na minha primeira entrada, ele está de olho aí em uma sombra para o Caleri para a temporada de 2024. O Alexandre Pato, que é um jogador que poderia ser utilizado pelo Dorival nesse ano de 2023, ele vem sendo pouco usado, exatamente porque ele só marcou 2 gols nesse ano. Marcou um, inclusive, contra o Santos, num clássico no Morumbi. E ele só jogou 158 minutos com a camisa do São Paulo nesse ano de 2023. Então, muito provavelmente, o Pato não fica para 2024. E aí o Dorival vai testando o Erisson e o David. O Erisson até teve recentemente uma lesão importante na coxa esquerda. Ficou 4 meses fora. Foi difícil para ele retornar aos gramados. O David teve um trauma na perna direita, no tornozelo direito, no joelho direito. Uma partida contra o Atlético Mineiro no Morumbi. Também ficou um tempo fora. E o Dorival agora vai revezando esses 2 atletas para ver se pode contar com eles para a temporada de 2024. Então vamos escutar aí o próprio Dorival dizendo qual que é o planejamento dele para essas 2 peças, Erisson e David, nesse finalzinho de 2023, já pensando no próximo ano. Vamos escutar o Dorival Júnior. Nosso time sente muito a falta de um homem de referência. Além do que, nós temos que ter uma definição em relação ao Erisson e ao David, e eu quero vê-los um pouco mais em campo. Senão eu vou fazer uma avaliação totalmente errada de 2 profissionais que merecem muita atenção, até porque tiveram lesões muito sérias, fizeram um esforço muito grande para voltarem e estão sendo importantes para nós. Às vezes vocês não percebem, mas os movimentos de uma partida, nós temos várias situações em que esses jogadores, eles mesmo às vezes não tendo a posse de bola ou a bola nos pés, eles têm sido importantes. Então, assim, eu acho que tudo é questão de tempo, de timing, do momento certo, para que possamos adaptar um jogador em determinada função ou que também possamos dar tempo a esses jogadores de poderem mostrar aquilo que eles sabem.
Então é isso, Michele. Esse final de temporada agora de 2023 vai servir muito como uma espécie de laboratório para o Dorival, para ele saber com quem ele vai poder contar para 2024, um ano que o São Paulo vai ter fase de grupos da Copa Libertadores da América, uma competição que o São Paulo conhece demais, a torcida gosta demais, já começa a ter um jogo importante agora, quarta-feira, amanhã, contra o Red Bull Bragantino. E o Red Bull Bragantino, viu, Michele? Para quem não sabe, só depende de si para ser campeão brasileiro, porque ele também tem um jogo a menos, é bem verdade, tem um ponto a menos em relação ao Botafogo, mas tem o confronto direto no final de semana em Bragança. Então o Red Bull Bragantino nesse momento é o único time que depende de si, claro, o Botafogo também só depende dele, mas que está abaixo do Botafogo e só depende de si para ser campeão brasileiro. Então esse jogo contra o São Paulo vai ser muito importante também para a equipe de Bragança. A ver qual time o técnico Dorival Júnior vai levar para campo lá na Vila Belmiro amanhã às 20 horas, porque existe uma pressão muito grande para que ele comece a escalar o Luciano como um centroavante da equipe. A gente lembra que o Luciano é o vice-artilheiro do São Paulo nessa temporada de 2023, o Caleri está machucado, o Luciano tem 13 gols, um a menos que o Caleri nessa temporada. Existe uma pressão para que ele comece jogando, porque quando ele entra no time, ele marca gols. Foi assim na partida contra o Cruzeiro, o último jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro agora, e aí ele marca o gol, entra, sai do banco de reservas, marca o gol, o São Paulo vence por 1-0. O Dorival, inclusive, foi bombardeado ali na entrevista coletiva, muitas perguntas, muitos questionamentos envolvendo o Luciano, e existe essa dúvida se ele vai começar o jogo amanhã lá contra o Red Bull Bragantino com o Luciano ou não. Nesse momento, os jogadores saindo por aqui, comissão técnica, vou pedir para o Thomas mostrar aqui para vocês, existe um pequeno grupo de torcedores por aqui nesse momento, a galera esperando aí os jogadores saírem daqui do CCT da Barra Funda, porque como eu disse na minha primeira entrada, o treino aconteceu às 15h30, começou 15h45 por ali, né? Então os jogadores vão saindo, o Muricy já passou por aqui também, falou com a rapaziada, muita gente por aqui desde cedo para tentar um autógrafo, alguma coisa, a galera não quer conversar, tá todo mundo concentrado ali para tentar um autógrafo, enfim, a torcida do São Paulo vivendo esse misto de lua de mel e também assim de um pouco de frustração nesse finalzinho do campeonato, porque o São Paulo não consegue ganhar fora de casa, por exemplo, mas ganhou a Copa do Brasil, tá garantido na Libertadores do ano que vem, né, Michele? Era o que importava. Então eu devolvo para vocês aí nos nossos estúdios para vocês falarem um pouquinho do tricolaço, tá bom, Mi? Valeu, Zé, toca pra cá. Peguei. Beleza, agora eu toco pro Miller. Toma. Miller. Pisa na bola, pensa, organiza, vai. Pisa, dá aquela pisadinha, olha o jogo, avalia o jogo. Miller. Eu dou o carrinho em você, hein, cara. Não, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Fica uma sensação, um gosto amargo por esse final de ano do São Paulo, não conseguir ganhar fora A campanha do São Paulo... Ou já foi, Miller? A campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro é fraca. Se você olhar, né, a grosso modo. Né, o que importa já ter conseguido. Sim, pagou a temporada com o título. Isso é fato. O time grande vive de títulos, né? Isso é uma verdade. O São Paulo foi mal eterna. no Paulista, Campeonato Brasileiro também. Exatamente. Não foi legal. Agora esses a Copa testes, do Brasil salvou mesmo. Esses testes aí que o Dorival tá fazendo, o Silvio Michele, Erisson é fraco. Pra mim não pode jogar no São Paulo. Fraco. O David, mais ou menos. Então acho que o São Paulo no ano que vem, Michele, é Luciano e o Wellington Rato e Caleri. E o Lucas, né? Torcer pro Lucas ficar. Não, é porque o Lucas, ele vem de trás, né? Por isso que mas dificilmente o Lucas fica, né? Então, esses três, pelo menos, o Dorival vai contar constantemente. Mas Erisson, David... Ele deixou claro ali naquela, não dá. naquele Fraco. trecho da coletiva. Ele colocou para jogar vários jogos aí. Porque ele machucou também. Ele veio para fazer esse papel. Sim. É um jogador, é chamado de touro, né? Sim. É o jogador para ser trombador lá na frente, com arranque e tal, mas se machucou, ainda não entregou. Pelo que eu ouvi do Dorival... Para mim é fraco. Não, eu também acho fraco tecnicamente, né? Daria para usar o Luciano nessa posição, numa necessidade. Ou então você joga... O Galopo jogou de falso 9 antes de machucar. Mas aí você tem alternativas de jogo, mas substituto à altura para o Caleri não vai ter mesmo, pelo andar da carruagem. Mas aí que tá, que você não tá percebendo. O Dorival não tá colocando o Luciano porque ele já sabe que o Luciano pode fazer. Ele tá colocando o Erisson, o David, os outros jogadores para testar mesmo, ver se eu posso contar com eles pro ano que vem. Eu acho que esses dois não dá. E o Luciano talvez tenha ficado até chateado por isso, né? Não, mas ele agora sabe, precisamos ver se ele vai ficar, inclusive, né? É um jogador importante. Nessa janela de janeiro parece que ele vai... A Arábia provavelmente ele vai sair. Vai vir de novo para cima, agora já ganhou o campeonato, já assinou a idolatria junto à torcida, porque era uma idolatria pelo Campeonato Paulista, agora com Copa do Brasil tem outro peso, né? Bom, a gente mostrou ontem aqui uma declaração que o Palmeiras divulgou do Endrick sobre a convocação para a Seleção Brasileira e hoje a gente separou um trechinho da emoção do pai do garoto com essa oportunidade. Pode rodar.
Eu tentei, fiz minhas loucuras, até cheguei a vir de Brasília, quando eu tinha 15 anos, vim de Brasília para São Paulo de pé, pedindo carona no meio da estrada, para chegar em São Paulo e tentar mandar sonho com o time. Não consegui. E o Senhor abençoa a minha família, me abençoou minha esposa, o meu filho. E dele convocado na seleção principal é um sonho, cara. Só tenho que agradecer a Deus. Sempre agradecer a Deus, ao Ele, por toda a dedicação, por todo o esforço. Ai, puxa, a gente se emociona junto, né? Futebol é um negócio incrível, né? Como muda a vida das pessoas, porque tem a parte tática, técnica, que é muito legal, o jogo, a emoção, mas as histórias por trás, o Miller é uma dessas histórias que saiu lá do meio do mato, lá não sei o quê, para conquistar o mundo, falar quantas línguas, Miller. E o Douglas, meu amigo Douglas, cara, tá sempre ali no CT, sempre conversa. Tá outro dia, junto do meu menino, telefone né? mudou, Silvestre e tal. Viu o filho passar fome, pô. E tá vivendo esse momento. Que transformação, Mila. Sem dúvida nenhuma, né? O pai, lógico, o pai fica muito emocionado, né, Michele? O pai é totalmente diferente, eu tô né? aqui, vou chorar. O meu pai, no meu primeiro contrato profissional que eu assinei com o São Paulo, quando eu liguei pro meu pai, não tinha celular na época, ele chorava no telefone, só chorava. Ligou do orelhão. Exatamente, a cobrar ainda, né? É. Meu pai chorava, só chorava. A minha mãe que pegou mais tranquila, tá? E me deu parabéns. Então, os pais realmente, eles vivem o sonho do filho até antes do filho realizar o sonho. Bendita seja a bola de futebol. Bom, resultado da nossa enquete, juízo, hein, Hendrick? A gente está sempre torcendo muito por você. Quem vai ser campeão no Brasileirão? A maioria respondeu que Palmeiras, 63% dos votos. Dá-lhe verdão e dá-lhe porco, e dá-lhe porco. Acabou, gente, acabou por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Miller, muito obrigada. Essa é a música Silver, dos anos 80. Obrigada, não é? Olê, olê. Quem conhece? 80, 90. Beijo, Jornal da Gazeta. Tchau. E dá-lhe porco. Calma.